galera linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Essa é a Maia de Oliveira aqui, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que aqui nos acompanha. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos favoritos, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha pra geral, badala o sininho pra você ser notificado quanto a updates de nossos conteúdos, faz aquele uhul! Show de bola por demais, temos certeza que o nosso trabalho é ser-lhe-á de grande monta e vamos... Sem mais delongas, ao volume 8 de vídeos da Bienal Internacional do Livro, que, ao contrário do nosso salário e da nossa região fálica, ainda não acabou. Então, bora girar, pessoal. Girando. Uhul! Gente, eu juro que eu só conhecia o soneto sáfico e o soneto heróico, porque aqui tem livros sáficos, não só aqui, como em outros lugares da Bienal. E eu só fui entender o que era o romance sáfico através da narrativa do Antes do Sim, de Nicole Oliveira, que vai comentar um pouquinho sobre essa temática arco-íris que ela está explorando aqui em sua literatura. O romance sáfico, ele é um romance entre mulheres. Esse meu livro, Antes do Sim, ele é uma comédia romântica. Eu quero tudo. Caiu tudo, mas não quebrou. Só caiu a garrafa, não danificou a garrafa. Vamos continuar. Uma comédia romântica entre mulheres. Elas estão numa despedida de solteiro em Campos do Jordão. Mas a gente tem dois problemas aqui. Que a madrinha é apaixonada pela noiva. E o segundo problema é que as outras madrinhas querem fazer uma intervenção para a noiva não casar. Porque ela não tá casando por amor e elas acham que a amiga delas merece mais. Então, assim, é bem caótico, é bem na vibe Sessão da Tarde. E parece que é uma fofoca contada pelas suas amigas. Bem nessa que a fofoca é boa. Isso aqui parece a Rádio Patroa, que foi ressuscitada agora nessa novela, aqui sendo contada por Nicole Oliveira através do Antes do Sim. Fora isso, você tem alguma outra coisa publicada? Eu tenho mais 4 livros publicados de forma independente, que é Todas as Palavras que Eu Sinto por Você, Road 365, e Como Curar um Coração Partido, e em breve eu vou ter meu primeiro lançamento, que vai vir pela Buzz. E vai ser lançado ainda esse ano? Você vai relançá-lo na Bienal de São Paulo? É uma fantasia sáfica inédita, então ela ainda não tem data, eu ainda não posso falar datas, mas muito em breve, até o meio do ano que vem ela sai. Vai disponibilizar tanto em livro físico quanto em e-book da Amazon, não é isso? Sim, e vai estar disponível nas livrarias de todo o Brasil. Nicole Oliveira, muito obrigado. Obrigada a você. Valeu! Olha quem eu estou reencontrando aqui. Um romance que dará origem a uma trilogia e eu recomendo, que é um romance muito denso. Embora seja denso, ele é muito gostoso de ler, vale a pena de verdade. Veneno na Montanha e O Chamado do Abismo. Livro 1, livro 2, cada qual nas suas histórias com os seus mesmíssimos personagens que o acompanham. Bianca Jung. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a autora de Veneno na Montanha, chamado Abismo. Como foi dito, é uma continuação. A gente tem aí os mesmos personagens, só que agora ampliando a história que no primeiro livro foi dentro da montanha e agora eles estão saindo e indo para o continente. Então, se você gosta de histórias que desbravem mundos totalmente fantasiosos e distópicos, eu acho que você vai amar o meu livro e vai amar conhecer a Kalina. E é trilogia mesmo, né? É trilogia. O segundo livro foi lançado no final do ano passado e provavelmente o terceiro vem aí na próxima Bienal do Rio. Então, tá aqui pra vocês, O Veneno na Montanha, O Chamado do Abismo e mais alguma outra coisa que sabe-se lá Deus quando vai sair. Bia Jung, ou se rebatiza, minha filha, que com certeza você vai bombar. Bia Jung ou Bianca Jung. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu! Olha quem eu tô reencontrando aqui. Laura Reggiani e o seu Paradoxing. Encare seu futuro de frente. Alguma fantasia high-tech, Laura Reggiani? Tudo jóia, gente. Meu nome é Laura Reggiani. Eu sou autora de Paradoxing, Cafeira de Prata Belladonna, que outras são fantasias. Essa aqui é distopia, mas Paradoxing em si fala sobre, basicamente, uma engenheira e um capitão do exército que acontece de ser o guarda-costas dela. São perseguidos por crimes que eles não cometeram ainda, porque o governo quer mandar eles de arrasta pra cima antes que eles liderem uma rebelião que vai derrubar a tirania deles. Você se inspirou no Inteligência Artificial do Spielberg? Não, pior que não. Eu tive inspirações em Star Wars, Doctor Who e também alguns outros clássicos de ficção científica. Deixa eu ver. Como chama aquele do
com o Harrison Ford. Sim, vai aparecer na legenda. Fica tranquilo, vai aparecer na legenda. Eu vou rememorar também, tá? Então você se baseou nisso, mas continuando, qual vai ser o desfecho da história? O desfecho da história, eu acho que você vai ter que ler para descobrir, mas basicamente nós temos viagem no tempo, no qual as versões dele do futuro aparecem para salvá-los desse destino trágico. E talvez um pouquinho de choro, mas vale a pena. Então tá aqui, Paradoxem, Laura Reggiani, encare seu futuro de frente e encare de frente esta criatura com o que ela tem para mostrar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu! Mais uma carreirinha aqui com escritores. Eu falei com a Bia, falei com a Laura, que estão ali vendendo seus livros, autografando-os. E aqui eu estou com Maurício Gomide apresentando uma fantasia com traços disruptivos. É alguma distopia envolvendo os piores reis e os melhores governantes? Fale um pouquinho sobre Maurício Gomide. Seu Joselino Barbacena. Joselino não está. Essa aqui é o Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias. É uma fantasia incrível com personagens históricos. Uma história de crescimento de uma personagem que vai para um mundo especial para liderar os amáveis contra os temíveis. Os temíveis e amáveis são figuras históricas da humanidade que assim foram consideradas. E ela vai para lá, uma história de crescimento, ela vai liderar esses amáveis nessa batalha. E é uma trilogia, esse é o primeiro livro. O livro 2 sai ainda esse ano, no final do ano. E o livro 3, ano que vem. E ela vai encontrar lá o Leonardo da Vinci, a Joana d'Arc, vai batalhar contra o Hitler, contra o Napoleão. Uma história incrível de fantasia que vocês não podem perder. Vocês realmente não podem perder o que essa história se nos traz. Maurício Gomide e sua Máquina de Contar Histórias. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu! Bem, aqui nós temos um livro disponível apenas em e-book, mas mais para frente ele vai estar disponível físico também para quem ainda lê o livro de papel. E para quem quer ler o livro de papel, nós temos Amor Poente, que com certeza você lê em uma única tarde, calcado realmente em uma história de amor heteronormativa, e aqui temos uma outra história já pegando esse filão de romances arco-íris. A Mais para o Seu Amor, que fala de um relacionamento entre duas pessoas que são professores exatamente do mesmo sexo. Quem vai falar sobre cada um desses livros, melhor ainda, é o nosso colega Luiz Alves Lunardi. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Lui, também conhecido como Lunatri. Esse aqui, ele é um romance e uma fantasia com vários deuses, onde a gente tem o Jaque e ele acaba perdendo o noivo dele. Mas aí depois ele acha um livro nas coisas do noivo com um ritual esquisito e acaba fazendo esse ritual, indo parar em um lugar completamente novo, com várias pessoas estranhas, que são filhos dos deuses dos planetas. Nisso ele acaba encontrando esse carinha aqui, que é o Lunaris. E o Lunaris, ele é a personificação exata do noivo dele, só que o Lunaris não conhece ele. Então ele fica meio confuso, porque o Lunaris tá ali e não conhece ele. Ao mesmo tempo, tem um vilão semideus que tá atacando o vale onde eles estão vivendo para tentar se vingar dos deuses do alto escalão. Então além de estar lidando com o luto, com o reencontro com esse cara estranho, que é o noivo dele, mas também não é, ele tem que passar por toda uma aventura para poder deter esse vilão e impedir ele de destruir tudo que eles conhecem. É bem fofo, tem uma fantasia muito gostosa, uma aventura muito boa e um plot twist no final. Esse aqui, ele é um romance entre dois professores, o Henrique e o Nathan, com um protagonista transexual, onde eles dois namoraram na adolescência e se separaram porque o Nathan foi fazer faculdade em outra cidade. E anos depois, eles se reencontraram na mesma escola, que agora os dois estão dando aula, só que o Nathan já tá namorando outro cara. E aí tem um baque do reencontro, onde o Nathan fica meio confuso, porque o amor da adolescência dele voltou, e agora? Ele ama, não ama mais. E ao mesmo tempo, o Henrique, ele é uma pessoa que não lida muito bem com mudanças, então retrata bastante dessa questão dele ir do interior pra cidade grande, um novo ciclo de amigos, um novo trabalho. É um romance bem gostoso, bem fofo, e tem muita referência brasileira. Já esse aqui é um romance entre um escritor e uma ilustradora, também com protagonista trans, onde o próprio personagem escreveu para poder pedir a namorada dele em casamento. Então ele conta sobre o dia que ele olhou para ela e falou: cara, é a mulher da minha vida, eu tenho certeza que é ela, e fez o pedido usando o livro. Para quem é pai de pet também vai gostar bastante, eles têm vários gatinhos, é muito fofo e bem romântico. Então tá aqui, 3 livros fofos e românticos na opinião do autor, e tenho certeza que vai ser a opinião do leitor. Isso. Luiz Alves Lunatri, muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Aqui nós temos as tranças de Niara. Com certeza, alguma coisa falando a respeito da identidade com a figura de Epiderme Negra.
aqui ao meu lado, nós temos o Gambá e o Ninho do Sabiá. E aqui nós temos a Fada Laranja, falando sobre o Laranjal, que foi e ainda é o município de Nova Iguaçu. E aqui, o DNA iguaçuano, apenas com poetas que compõem o seleto grupo da intelectualidade de Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu, para Regiane da Silva. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Olá, eu sou Regiane da Silva, iguaçuana de sangue laranja. Estou aqui na Bienal do Rio pela segunda vez, lançando meu terceiro livro e estou numa alegria imensa. Meu primeiro livro a ser lançado aqui na Bienal foi o livro A Fada Laranja, um livro infantil que faz um resgate da história de Nova Iguaçu, relembrando a época dos Laranjais, que foi uma época muito importante, de grande atividade. E aqui eu faço esse resgate para as crianças conhecerem um pouco da nossa história. Vamos aos próximos livros. O Gambá, que eu estou quase derrubando no chão e provocando Fedentina no espaço. Como é que é? Não, o Gambá não é esse tipo. Ah, bom. Gambá, esse Gambá aqui é um Gambá brasileiro. Ah, bom. Ele não transmite odor. E sim, ele protege a gente, porque ele nos defende dos escorpiões, das cobras. Então, ele é um animal muito importante na nossa biodiversidade. Lagartos também, ele come lagartos? Lagartos, ele entra numa briga, né? Que aí ele já entra numa briga com os lagartos. É uma história que surgiu a partir desse animal, que tem muito na nossa cidade de Nova Iguaçu também. Surgiu Belfor Roxo tem bastante. A partir de uma experiência em ver um gambazinho pendurado no fio, surgiu essa história para as crianças, onde a gente retrata o cuidado da mãe, a importância de não mexer nas coisas dos outros e a segunda chance que a gente sempre deve dar a cada pessoa. Um livro para colorir também, para criança colorir. A criança aqui decide o que acontece com o gambazinho, porque ele mexe no ninho da sabiá e leva um susto com o grito do BenTV. E toma choque também, né? Não sei se ele toma choque, porque a gente nem sabe o que ele foi fazer lá. Mas a criança tem o poder de definir o final dessa história. Ela vai decidir se ele leva um choque e cai, se a mãe vai lá e dá uma bronca nele, tirando ele do fio, ou ela pode colorir aqui um outro final para o gambazinho, porque todo mundo merece uma segunda chance. Nem tudo que parece é. E as tranças da Niara. Eu estava falando sobre a sua pegada Blaxploitation, que você tem aí no seu material. Fala um pouquinho. Então, as tranças de Niara é uma homenagem a todas as trancistas que hoje é considerado profissionais do ramo. Trancista hoje é considerado como profissão. Então, é uma homenagem a todas elas. Aqui conta para as crianças um pouco de como eram consideradas tranças na África, como os negros utilizavam as tranças para se comunicarem, como eles levavam sementes de alimentos para os quilombos e o carinho de uma avó ao trançar o cabelo de sua neta. Opa, que legal, cara. E complementando o seu trabalho, eu tô aqui, galera, com a Geisa Cristine, que ela não apenas está ajudando na sua literatura, a Regiane, ela também tem um projeto social muito importante para congraçar as pessoas nessa seara cultural dentro de Nova Iguaçu e, por que não, na Baixada Fluminense. Exatamente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que está passando esse vídeo, mas eu sou cultural desde criança. Minha mãe é autora também, amiga da Regiane, então eu estou trabalhando neste meio e eu tenho um projeto junto com amigos meus da Baixada. São 13 municípios, né, da Baixada que eu disse assim. Exatamente, inclusive Belfor Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Queimados, Mesquita, a gente vai embora. Então, nós fazemos um trabalho envolvendo amplo cenário cultural que nós temos da Baixada Fluminense.
artistas, cantores, poetas, escritores, cineastas, diretores, todo mundo pode se apresentar e mostrar o trabalho no Espaço BIC, Espaço BXD em Cena, que é em Coelho da Rocha, Rua da Prata, número 35. Aguardamos todos vocês lá e é isso. Com o seu DNA iguaçuano. Aliás, o DNA iguaçuano, ele congraça toda a Baixada Fluminense, não se restringe apenas a Nova Iguaçu. Meritiense. Isso, Coelho da Rocha, São João de Meriti, conheça aquilo dali, espichou um pouquinho, tá no centro de Belfort Roxo. Isso aí. Andou um pouquinho mais pra trás, tá no centro de São João, foi pra Pavuna, pegou o metrô, se espraiou pelo Rio de Janeiro. E vai pra Coelho Neto e aí tudo no mesmo Tudo se conflui, tudo se conflui. Na verdade, a Baixada Fluminense conflui com a cidade do Rio de Janeiro e o seu entorno de municípios. Aí, então, tá aqui para vocês a Geisa Cristine, muito obrigado. Tamo junto, sempre. Tamo junto, Regiane da Silva, muito obrigado. Obrigada aí. Força, vamos lá. Nova Iguaçu. Uhul! Valeu! Uhul, Nova Iguaçu! Uhul, Belfort Roxo! São João de Meriti, Queimados, Mesquita, Nilópolis! Ihu! Viva a Baixada! Te Quiero, eu também. Um romance que ele passa alhures no mundo. Ele vai tanto para a Argentina, como também ele se passa em Uruguai. Tem uma pintadinha de Punta del Este na história, com toda certeza essa menina vai acabar entrando em um cassino, ou então vai andar num catamarã e ela vai ficar perdida. Roberta Banchieri Ortolan, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. É um romance que se passa num navio cruzeiro, onde Pandora, que é a protagonista, ela vai viajar com a família e ela acaba se envolvendo emocionalmente com o tripulante. Mas o tripulante, por questões contratuais, eles não podem se envolver emocionalmente. E aí a chefe dele descobre isso e acaba causando alguns problemas ali, fazendo de tudo para não dar certo. Então tá aí para vocês um pouquinho do que vocês vão encontrar na história desse livro. Vai dar algum spoiler aqui agora? Vai segredar um pouquinho do livro pro pessoal poder procurar? Tá na Amazon ele? Vai. Tá na Amazon, na Cartola Editora também, na Livraria da Cartola. Não pode adiantar nada, né? Assim, chama um volume 2. Então, vai ser uma duologia ou vai ser uma trilogia? Ainda, mas chama o volume 2, porque as pessoas que leram falaram que fica naquela aflição para saber como é que vai ser o final, as páginas vão acabando, né? E do tipo, e aí, como é que fica? É mais ou menos assim. Então tá aqui para vocês, Te Quiero, yo también, com Roberta Banchieri Ortolan. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Eu que agradeço. Aqui nós temos Triunfos e aqui nós temos Ventos da Canção, uma duologia que dará origem a uma série de outros trabalhos. Edu Ravalê, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Tudo bom, Gessé? Muito bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou escritor de fantasia sombria medieval. Não é algo que permanecerá em mim para sempre, mas enquanto eu estiver, eu não quero desperdiçar, descartar, não quero jogar fora. Estou tendo a oportunidade de expor meu trabalho aqui na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E vocês podem me encontrar através das redes sociais, escrevendo o meu nome, Edu Ravalê. E comenta sobre os livros. Ah, claro. O Triunfos, ele conta a história do príncipe Pietro, que descobre um inimigo de uma outra dimensão ameaçando o seu povo. Ele vai em busca das relíquias sagradas para poder enfrentá-los. São esses chaveiros que vão de brinde com o livro, né? Representam armas que fazem parte da história. Várias adagas, várias espadas. É, bem legal. 20 anos depois, eu conto a história de Ventos da Canção, que é o príncipe Oliver, filho do primeiro protagonista, declarando guerra contra esse mundo invertido. E você é artista plástico também? Não, eu sou apenas escritor, mas eu trabalho com um grupo de artistas muito talentosos. Minhas capas são ilustradas, aquareladas à mão pela artista Jennifer Caroline. E aqui está um trabalho realmente muito delicado de arte calcado com literatura e também um pouquinho do que eles usam em termos de material bélico para deter os inimigos. Edu Ravalê, muito obrigado. Obrigado, meu querido. Bom trabalho para você. Valeu. Um abraço para os seus seguidores. Já é.
Bom, continuando aqui, galera, a gente vai para Santa Efigênia, uma das mais importantes ruas do centro de São Paulo, onde se adquire de tudo um pouco, até um pouquinho de inquietudes. Aqui já temos o Leblon. Com certeza ele pegou o mirante do Leblon, passando pela estátua do Zósimo Barroso do Amaral, para poder fazer o seu eu lírico funcionar. E ele está aqui, Pedro Edson Constant, para poder falar um pouquinho sobre o que ele apresenta na sua literatura, ora convivendo com os cariocas, ora convivendo com os paulistas, aliás, muito mais convivendo com os paulistas do que com os cariocas, tendo em vista que você é paulistano de nascimento, mas carioca de coração. Pois é, sou paulistano de nascimento, carioca de coração, mas morei 15 anos no Rio. E até hoje tu mora ou você voltou lá para Santa Efigênia? Estou em Santa Efigênia desde a pandemia, mas o Rio é minha segunda casa. Então, amigos, bom, prazer falar com vocês. Obrigado ao nosso amigo por essa oportunidade. Eu trago aqui para a Bienal do Rio 2 livros de contos, Contos das Camélias, A Flor Subversiva, cenas da abolição incompleta, do Quilombo do Leblon à Cruzada São Sebastião, e Contos de Santa Efigênia. São contos curtos, são contos urbanos, e todos eles, os personagens, vivem no contexto histórico do bairro, seja do Leblon, seja de Santa Efigênia. E aqui você fez toda uma observância da janela do seu apartamento, mostrando o lado bom e o lado ruim de estar em Santa Efigênia, ao mesmo tempo em que aqui você fez todo um registro em que você teve uma pegada bem de Dama das Camélias. Nos Contos das Camélias eu resgato a história do Leblon, temos cenas do passado e do presente. Então eu resgato a história do Quilombo do Leblon, da Camélia como símbolo da campanha pela abolição, resgato um pouco de Dom Helder, da Cruzada São Sebastião e dos dias de hoje, da rotina do Leblon, né? Então é um livro que mistura esses aspectos e traz a história do bairro e do Rio de Janeiro, por que não do Brasil, né? Acho que Leblon e Santa Efigênia representam o que é o Brasil em suas nuances, em suas misturas, em seus lados positivo e negativo. E em Santa Efigênia a mesma coisa. Eu escrevi durante a pandemia e abordei todos os aspectos do cotidiano urbano da capital. Infelizmente, São Paulo é a maior cidade do país, é a cidade com maior população de rua do Brasil, mas temos aspectos gostosos também da vida de São Paulo, da expansão do centro, né, através do viaduto Santa Efigênia, da Catedral de Santa Efigênia, dos pretos que foram expulsos daquela área, e por aí vai, são contos urbanos. Então tá aqui um pouquinho dessa pegada urbana aqui que nós temos nessa dicotomia Rio de Janeiro e São Paulo, problematização e coisas belas de se ver, como a camélia que está brotando da além do horizonte, no topo da montanha. Pedro Edson Constant, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, um abraço a todos. Valeu! O Despertar para a Melhor Versão está aqui. Quem me acompanha há muito tempo cobrindo bienais já conhece. Se você não conhece, vai matar a oportunidade de conhecer em vídeos anteriores a Chama Gêmea. Tanto em 2021 quanto em 2023, ela teve aqui com o nascimento de uma nova consciência da época que ela era quitana e agora ela está de cara, corpo, coração, peito aberto. Moça, bem feita! E mostrando o seu lindo sorriso para poder dar uma breve pincelada sobre Chama Gêmea e falar sobre o livro que a gráfica está criando problema com ela. De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Acho que vai sair com essa mesma pegada, com essa mesma toada de despertar o seu eu mais íntimo, que existe de mais precioso, para você destravar e arrasar como essa poderosa criatura de nome Paula Ingrid. Muito obrigada, Gessé, pelo espaço. Poder falar de Chama Gêmea, o nascimento de uma nova consciência. É um sonho, né? Por isso que eu tô galgando cada vez mais, me aperfeiçoando e lapidando quem eu sou para me transformar numa melhor versão. Então, realmente, Chama Gêmea é o despertar da melhor versão, né? É um guia, uma inspiração, um chamado para quem verdadeiramente busca uma conexão. Foi meu despertar em 2019, de lá para cá, eu venho decodificando meu sistema e compartilhando minhas perspectivas. E aí nasce Caminho de Amor e Evolução, as perspectivas de uma Chama Gêmea, que era para ser lançada aqui na Bienal, mas por conta da gráfica, tempo hábil, acabou não acontecendo. Porém, vai ter o lançamento ainda esse ano na Livraria Leitura, então eu deixo aqui o convite para todos vocês, vai ser no Recreio dos Bandeirantes, quem estiver aqui pertinho do Rio de Janeiro pode ir lá prestigiar, vou publicar tudo nas minhas redes sociais, @Chama Gêmea o livro. Então é isso, é a continuação das histórias, repletas de perspectivas, né? Vai estar na Amazon também?
com certeza na Amazon, na Hotmail, em todos os canais que eu puder compartilhar. Porque assim como eu me curo, eu desejo que você se cure também. Por isso que eu falo que é de coração para coração. Cure-se e transforme com a chama gêmea para ser desperta dentro de você e muito além da chama gêmea que está para chegar para poder completar a sua vida em completude, se é que o pleonasmo me permite falar assim. Paula... É um processo, desculpa te interromper, mas é um processo de autoconhecimento, alinhamento energético e expansão de consciência. Não é nada com regras ou com tradições. É sobre a gente entender quem verdadeiramente a gente é, trabalhar nossas emoções, ouvir os desejos do coração e se conectar com algo além. E ser a sua melhor versão aqui, fazer aquilo que deixa a sua alma feliz e vibrante. Paula Ingres, muito obrigado. Obrigada a você, Gessé. Sempre querido, um fofo. Beijo. Ah, a recíproca é verdadeira. Valeu. Obrigada, gratidão. Aqui nós temos Coremon, Crônicas de Amor e Sangue. E também, para não esquecer de você, 2 romances modernos calcados em histórias de vampiros e algumas artes aqui para quem gosta de uma belíssima obra de arte, ainda que ela não seja pintora, apenas escritora. Fala, vampira, Sácia Xavier. Moça bonita. Oi, gente. Eu gosto muito de histórias com vampiros. Então eu escrevi uma história urbana com vampiros que se passa no Brasil. É sobre uma jovem que pode falar com os mortos e 2 vampiros que ficam atrás dela em busca de respostas que só os mortos têm. E ela não sabe qual dos 2 está mentindo e qual está falando a verdade. Em Coremon, uma história medieval, a gente tem uma princesa que é prometida a um lorde em casamento e assim que ela chega no reino, ela descobre que tem uma coisa muito errada com aquelas pessoas e os deuses que elas cultuam. Ela fica ali no meio desse mistério de que eles são, na verdade. Então tá aqui para vocês um pouquinho de vampirismo, tanto moderno, calcado no Brasil, como também um pouquinho de história medieval para vocês, e por que não dizer, utilizando os símbolos da nova era de Sácia Xavier. Muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu! Olha que história curiosa que a gente tem aqui de uma cidadã que é minha conterrânea de São João de Meriti, desenhando uma história que parece aquela situação. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha... Uma pessoa que foi da rua de cima, se mudou para a rua de baixo e escapou da enchente. Quem vai contar esse grande sonho realizado é Solange Jesus, ela que é de Coelho da Rocha, São João de Meriti. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, meu nome é Solange Jesus e desenvolvi a técnica da história desenhada. É como se fosse aquela brincadeira acumulativa. No caso aqui, eu vou desenhando e vou narrando a história. Essa história aqui conta a história do Seu José. Eu acho que todo mundo tem o Seu José na rua. Seu José adorava varrer a rua. Ele tinha mania de limpeza. Só que as pessoas não entendiam muito bem isso. Falavam que Seu José, na verdade, gostava mesmo de ficar tomando conta da vida dos outros. Tua língua tá coçando por quê? Tua língua tá coçando por quê? E chamavam ele de Zé Fofoquinha. Fofoqueira. Então, ele se aborreceu com isso e foi morar aonde? Aqui, ó, na casa de baixo. Tava lá morando muito bem e sabe o que aconteceu? Um belo dia de madrugada, começou a ouvir gritos. Socorro, socorro, socorro! Por favor, me ajuda. Era Dona Maria. O que aconteceu? Sabe aquelas sacolas que geralmente a gente bota cheia de lixo? Essas sacolas estavam lá em cima do morro. Com a chuva, aqui o cabelo do Seu José é a chuva. Com a chuva caiu aquelas sacolas todas em cima do telhado da Dona Maria. Véi, que viagem é essa, véi? Dona Maria ficou sem casa. E aí, sabe o que aconteceu? Não sei. Seu José. Seu José foi o salvador. Seu José pegou suas armas, sua capa de chuva, sua vassoura e sua pá e foi desentupir os bueiros. Virou um super-herói, o Seu José. Tornando-se assim... Mergulhou no Rio Botas. Isso. O grande sonho do Seu José era o quê? Virar um super-herói. Joga o dedinho pro alto! Joga o dedinho pro alto! E aí, aqui no final, vocês vão ter uma grande surpresa. Vocês vão desenhar
Aqui, ó, embaixo da chuva, embaixo do guarda-chuva, se escondendo da chuva. Então, eu espero que vocês tenham gostado mais ou menos o resumo do meu livro. Essa é a era que já era dos super-heróis. E o seu Zé Fofoquinha era um super-herói nessas histórias desenhadas de Solange Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado você e a todos vocês. Olha, a Bienal está bombando. Dali, Baixada Fluminense. Valeu. Obrigado. Aqui nós temos um exemplo de como a literatura infantil pode se transformar num case de sucesso, pode transformar vidas e pode ressignificar pessoas. Aqui nós temos ilustradores vários de diversas obras literárias que ela tem, afora a participação numa coletânea de poemas aqui da Líteres Editora de Zezé Barcelos. Comenta um pouco sobre os seus trabalhos. Olha, eu adoro literatura, sou escritora de infantil e também de antologias, faço poesias, tenho um livro de poesia que está esgotado, chamado Novas Emoções, onde eu homenageio várias profissões, mãe, médicos, faço palestras em colégios, as crianças, o desejo de ler que é tudo, né, na literatura. Foi isso que te motivou a se ocupar com a literatura infantil, né? Estava colocando até uma bailarina que parece que faturou o primeiro lugar, e tu faturou também o primeiro lugar especificamente com essa literatura, né? Não, a bailarina eu estou lançando hoje aqui. É a história de uma menininha que mora no interior da Bahia, sem nenhuma possibilidade de ser bailarina. E um dia a história se passa e ela tem a oportunidade de ganhar um concurso. E aí assim ela se torna uma grande bailarina, depois que cresce. E aqui nós temos todo o compêndio da Líteres, editora de literaturas infantis e participação em sarau de poesias aqui, com muito sucesso, de Zezé Barcelos. Muito obrigado. Quiser me seguir na internet, é @Zezé Barcelos. No YouTube, Livros e Letras da Zezé Barcelos. Quem quiser adquirir os livros, eu mando pelo correio. É um trabalho bem colorido. Como todos os outros, né? Marques, o Danilo Marques como ilustrador, que trabalha muito bem. Maravilhosamente bem, poxa. E a gente leva para a criança a possibilidade do sonho, né? Olha, o circo que chega na cidade e promove um concurso. E aí vai até o final, não vou contar. Olha, lá vai. E aqui é a história de alguém que atinge os píncaros da glória. E que sonha. E que o sonho nunca deve morrer. Aqui eu digo isso, o sonho jamais deve ser deixado de lado, mesmo na infância. E assim por diante. Comprem o livro que vocês vão adorar. A venda na internet, na Líteres, e comigo também, pelo meu WhatsApp ou pelos meus contatos. Comprem os livros dela, vejam as ilustrações que cada uma das histórias contém e não morram mais de curiosidade. Valeu! Muito obrigada pela entrevista e manda para mim uma cópia. Pode deixar, pode deixar. Contato também, tá bom? Já é. O Leão e sua família. E também temos a menininha hiperativa aqui, o transtorno com déficit de atenção e hiperatividade. E mais um trabalho em cima de uma criança hiperativa. Como é que essa galera se comporta? Será que esse leão é tão hiperativo quanto essa menininha? Aline Santos vai falar sobre... Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Santos, sou escritora, sou professora, pedagoga, palestrante cultural. Eu estou muito feliz pela diversidade, que também tem a ver com a inclusão, criança com TDAH, o transtorninho, que aí envolve também os outros livros, né? Infanto-juvenil, infantil
E até o leão que... Ele é tipo o leão do Mágico de Oz. Ele não tem coragem nenhuma e vai correr atrás de alguma maneira. O que faz com que ele não se dê o respeito é a sua própria hiperatividade, não é? Então, o Leão, ele assim, é uma cidade chamada Bugra. A família é diferente, é tanto que o Leão, né, ele é o rei da selva. Porém, assim, é uma família diferente das outras. Ou seja, é uma família do leão, mas que é composta por macacos, girafas, porcos. Então, ela se torna diferente. E é uma família. Não é aquela família padrão do leão, a leoa. É o rei leão, né? Então, assim, realmente trabalha as diferenças, mas de uma forma lúdica. O leão e a sua família. E o transtorno de déficit de atenção já é uma coisa mais paradidática. Já sai um pouquinho dessa ideia de literatura infantil? Então, o meu primeiro livro, que é o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, foi do meu TCC da minha faculdade. São 62 páginas e eu consegui, assim, publicá-lo. Né? Ele é para infanto juvenil, que ele tem vários autores que abordam a doutora Maria Montessori, Pestalozzi e vários outros. Porém, o transtorninho, que é pegando o gancho também infantil, é o TDAH, mas é a criança hiperativa, mas visando o lado infantil. Então tá aqui para vocês um pouquinho do seu trabalho dentro dessa literatura pegada na pedagogia. E você falou comigo em off que participa de um projeto assistencial de difusão à cultura. Como é que é ele? É assim, a gente divulga, né? É um grupo de escritores e aí um vai divulgando o trabalho de outros. Nós vamos a feiras literárias, participamos em eventos e é isso. Você que é soteropolitana, não é? Sou natural de Salvador, Bahia e faço parte da Academia Brasileira de Letras, Taubaté, São Paulo, e Academia Brasileira de Letras, Alacarfe, Cabo Frio. Tá aqui, soteropolitana de nascimento, fluminense por consideração, acolhida também pelo estado de São Paulo, mais precisamente pela belíssima e riquíssima cidade de Taubaté, com sua criança hiperativa, com a família do Leão e com o TDA, que é a sua tese de doutorado. Aline Santos, muito obrigado. Obrigada a todos. Beijo, gratidão. Valeu. Uma nação no limite. Será que ela consegue ultrapassar o seu limite? Quem vai falar sobre é José Ferreira Campos, ou então JF Campos. Como essa nação pode ultrapassar o seu limite? Pois é, o que precisamos é trabalhar mais para que se possa melhorar, especialmente as questões sociais, né? Precisamos melhorar a nossa distribuição de renda, buscando fazer uma política que seja mais favorável a toda a população brasileira, né? Não só a meia dúzia de cidadãos privilegiados. Uma conscientização político-social, né? E também com relação ao trato com o seu dinheiro, porque dinheiro não dá em árvore e essas coisas todas. E quanto tempo você está militando nessa área? 5 anos, 4, 5 anos, né? É o segundo livro, Uma Nação no Limite. Já está feito um outro livro, o terceiro livro, né? Que aí direcionando para outras questões. Mas a Nação no Limite, que ele chama a atenção da sociedade, toda a juventude, né? Para se inteirar mais aí com relação às questões políticas, econômicas e tudo que diz respeito ao desenvolvimento do Brasil, né? Mas que eu vejo aí, né, que não existe um crescimento social. Há anos que a gente está assim, um problema endêmico, né? Esquecida, né, digamos assim, né? Você se calca em autoajuda para poder falar sobre o limite traspassado da nação, também é uma autoajuda? É, também pode ser. Inclusive, convido a sociedade, especialmente o jovem, para ler mais. Pode estar perdendo muito tempo aí com o celular e esquecendo dos livros. É preciso que possa também atingir aí um nível de conhecimento mais benéfico, né? Precisamos cobrar mais dos nossos governantes. Beleza. Indo além do limite de uma nação, nós temos aqui JF Campos. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço aí. Valeu. Aqui eu começo a cantar uma música. Take my breath away, tarará, tarará. E aqui eu canto outra. Kiti, kiti, ya, ya, da, da. Avec moi, c'est ça. Porque aqui a gente tem um pouquinho de Top Gun, Ases Indomáveis, que está se transformando em uma trilogia. E aqui a gente tem uma história de amor com uma pitada de comédia bem ao estilo de Moulin Rouge. Quem vai falar sobre cada um dos livros, cada um das que escreveram, Diana Correia. Fala primeiramente aqui das suas
Ases Indomáveis, ou dos seus ases muito loucos, o que seriam? Uma história de romance militar, em que a menina vai para o exército no lugar do irmão gêmeo que se machucou e acaba vivendo as situações do militarismo, né, sem ter a experiência que o irmão dela tem. E também acaba se apaixonando no processo. Aqui nós temos o Estrelando Amor, de Débora Correia, que é nessa pegada mesmo de Moulin Rouge? Na verdade, um pouquinho menos de drama que tem no Moulin Rouge. Ele é bem mais comédia do que o Moulin Rouge, né? Na verdade, a Amanda, ela tá para apresentar o namorado para a família no casamento da irmã, mas o namorado larga ela e vai trabalhar fora no dia da viagem deles. E aí ela encontra uma pessoa que está trabalhando com ela e esse cara se oferece para ir no lugar do namorado com ela para poder apresentar ele como namorado para a família. Parece que vocês combinaram nas temáticas, né? Vocês combinaram na escrita, porque são histórias absolutamente parecidas, cada qual com uma ambientação, né? Quem é que pode trocar figurinha aqui? Vamos lá. Um fala, outra complementa. Na verdade, foi uma coincidência. Mas no caso, uma fala uma mulher trocando de lugar com um homem e no outro são dois homens trocando um de lugar com o outro. E a gente acaba conversando sobre isso enquanto escreve. Não que a história elas tenham vindo da mesma inspiração, mas a gente acaba trocando figurinha dos livros também enquanto escreve. E tá aqui, essa troca de figurinhas proporcionando essa guerra que eu tô fazendo aqui com fio, com microfone, com tudo, para poder falar de ases indomáveis e para poder falar de uma paixão sem tanto melodrama. Débora Correia e Diana Correia, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Valeu! Com ilustrações de Simone Anahide, qual é o sonho de Ana, hein? Jerusa Vieira Winkler. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar falando com vocês aqui na Bienal. E eu já estou realizando o meu sonho, hein? E convido a todos vocês a embarcarem comigo nos desejos de sonhar e de realizar. O sonho de Ana está abrilhantando a vida das crianças, está iluminando os propósitos, os sonhos que as crianças têm e que desejam muito realizar. Vem comigo nessa? E Ana, será que aceita o desafio da semente brilhante? É o que eu quero saber. Mostra as ilustrações aí para a garotada e também para os adultos, porque isso daí é literatura também para o marmanjo voltar a sonhar, sair da depressão, sair da crise e viver alegremente como se fossem borboletas. Isso, desse jeito mesmo. O sonho de Ana veio para isso, para transformar vidas, para iluminar os caminhos a partir do momento em que a criança colocar o desejo ardente de sonhar e de realizar, com certeza ela irá encontrar luz no seu caminho e irá realizar os sonhos. É isso aí. Então, tá aqui o lançamento do livro O Sonho de Ana, de Jerusa Vieira Winkler, aqui para vocês. Muito obrigado. Obrigada, amigo. Um ótimo dia a todos. Valeu. Valeu. Agora, deixa eu colocar em foco aqui a criança que eu vou fazê-la feliz, que é a Rafaela Maia, que ela sempre me acompanha, ela é minha fã, ela quer realmente que eu traga algum trabalho literário daqui da Bienal. Deixa eu virar para poder mostrar o livro que ela quer. Você queria o Louca por Você? Isso daí. Louca por Você ou não faz meu tipo? Ou o que me leva a você? Fala pra mim. Hein? Esse? O que me leva a você? Ah, o Louca. Você quer o Louca, né? Foi isso que eu mostrei pra você e você queria muito que eu comprasse, né? Deixa eu virar pra mim. Então, o que vai acontecer é isso. O Louca por Você será seu, tá bom? Tá bom, obrigada. Um beijo pra você e muito obrigado, minha fã número 1. Tchau, tchau. Muito bem, então, tá aqui, pessoal, mais uma vez, este pobre jornalista e youtuber fazendo uma criança feliz. Olha só quem eu tô reencontrando aqui, informando um cabedal gigantesco
de histórias, além das pelúcias que você já conhece, e também colecionador de ossos ou coleção de ossos com coletânea de literatura do medo, o Smoking Snakes. Esse camarada aqui, ele me desidiotizou a partir do momento que ele me mostrou o que foi a tomada de Monte Castelo. O pessoal, infelizmente, está se baseando em um monte de besteira que o pessoal está falando e não sabe a importância que foi a luta dos soldados lá na tomada de Monte Castelo, que está sendo muito bem representada aqui pelo Smoking Snakes. Afora as aventuras e desventuras do Gato Burger aqui, tudo em estilo cartoon mangá. Aqui uma literatura mais infantilizada. Antônio Júnior, bom te ver, meu irmão. Tudo jóia? E aí, Gessé? Gessé sempre na luta cultural, apoiando os artistas nacionais. Parabéns, Gessé Maia. Aplausos. Eu falei que você me desidiotizou quando você falou sobre a tomada de Monte Castelo, que não era bem aquilo que eu estava ouvindo por aí. É verdade, verdade. É o que ele se refere aqui. É esse mangá que a gente faz uma homenagem aos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A gente chama de ex-combatentes. Me refiro a uma palavra que os americanos chamavam a gente, né? Uma frase aqui, Smoke Snakes, cobra fumando. Diziam que era mais fácil uma cobra lá do camelô fumar que o Brasil entrar na Segunda Guerra. Não só entrou, como vencemos lá o nazifascismo lá na Itália. Então essa é uma simplória homenagem a esses ex-combatentes que deram a vida lá. Muitos deram a vida pela democracia. Ó, tem o número 1 e o número 2. Vocês já devem conhecer o número 1 nos vídeos de Gessé. E aqui o número 2 aqui, ó. Ok? A cobra vai fumar. Afora o Gato Burger, né, que está ensinando as crianças a cuidarem até da própria alimentação. Por isso que o Gato Burger está ficando magrinho. Sim, sim. Ó, o lançamento da Bienal de 2025 é esse Gato Burger aqui, número 6, que a gente fala sobre um alimento especial aí, que é o probiótico, iogurte natural. E é bom para todo mundo, mas principalmente para uma galera autista. E graças a Deus os autistas estão na escola, integrados nas turmas normais, regular. Aí, ó, autismo. É bacana a gente falar isso aqui na Bienal de 2025. Então, tá aí. Algumas coisas que vocês já sabem, outras que são novidades aqui do nosso querido Gato Burger, Antônio Júnior. Muito obrigado. Valeu, Gessé. Um grande abraço para você e tudo de bom aí. Valeu. Aqui nós temos esse romance falando de uma disputa de meninos contra meninas. Com certeza vocês já viram aqueles programas infantis de gincana e vão com toda certeza se familiarizar com os donos da bola. Quem é que vai falar aqui? Apresentem-se seus nomes, por favor. Eu sou Alfa. Eu sou Beto. Somos personagens do livro A Menina que Não Sabia Sonhar. Vamos falar aqui sobre os donos da bola. Este livro que conta a história de Drica, uma menina de 13 anos que ama futebol. Ela nasceu num período de Copa do Mundo, mas os meninos do bairro não deixam as meninas jogar. Eles dizem que futebol não é coisa de garotas. Então o que acontece? Ela se disfarça de menino e entra no time deles. Mas aí ela é descoberta e as amigas propõem um desafio. Meninas contra meninos, e vamos ver quem serão os verdadeiros donos da bola. Exatamente. É um livro bastante bacana que fala daquela rivalidade de um jeito bastante lúdico e maravilhoso. Assim como todos os livros de Cristina Barreto. Não é verdade, senhorita? É verdade. E temos também A Menina que Não Sabia Sonhar. Exatamente. Livro que fala sobre a importância da leitura. E os perigos da internet. De uma forma bem lúdica e divertida. Exatamente. Conta a história de Laura, uma pré-adolescente que vive no mundo das redes sociais. Isso, mas aí ela tem que ler um livro e embarca numa viagem fantástica ao universo da literatura, onde encontra Alva e Beto. E conhece vários autores e escritores: Jorge Amado, Maria Clara Machado, Cecília Meirelles, e também os inventores, não é, Beto? Thomas Edison, Santos Dumont. E muitos outros. É simplesmente fabuloso. Ela descobre que poesia pode ser divertido, matemática e conhecimento. É um livro que todas as crianças e pré-adolescentes deveriam ler. Isso mesmo. Então tá aqui seus nomes originais, por favor. Grazi Barreto. Aicon Souza.
o Alfa e o Beto aqui para poder falar sobre Os Donos da Bola e A Menina que Não Queria Sonhar. Ambos livros esgotados aqui nessa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, em que eu estou gravando na Bienal Internacional do Livro. Vai voltar mais remessa para cá? Oh, infelizmente não. Nós viemos de muito longe. A escritora é da Bahia, Ilhéus. Ilhéus, a capital do cacau. Exatamente. Então, infelizmente, esses foram os últimos livros da Bienal. Mas, quem quiser, pode entrar em contato pelo Instagram. A Menina que Não Sabia Sonhar. E nós enviamos pelo correio. Ah, e uma novidade também. O espetáculo é um musical. Oh, isso. Musical teatral que virá para o Rio de Janeiro, hein? Exatamente. Fiquem ligados com as novidades, meus queridos. Então tá aqui, Alfa e Beto. Muito obrigado. Adeus. Adeus, até mais. Valeu. E espero que tenham curtido, espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado bem. E assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir com mais em uma outra oportunidade. Lembre-se sempre, ainda com Bienal, tá? Ainda com Bienal. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você pode muito em seus efeitos. Fiquem todos com Ele, portanto. E a gente se vê, como sempre, one more time. More and more time. See you later.